Olá, mais uma vez. Estamos de volta, né? Então, damos início agora à unidade 2, Ciência, Metodologia e Pesquisa em Administração. Então, nesta unidade, nós vamos tratar dos conceitos de ciência e conhecimento científico, estabelecendo as diferenças que caracterizam esses dois termos. Então, em seguida, eu vou apresentar a vocês os 4 tipos de conhecimento, né? A partir da conceituação de Mário Bunge e de Lakatos e Marconi, tá? E vamos analisar o conceito de verdade científica sob a ótica de 2 importantes escolas do pensamento científico, né? Que seria o positivismo e o construtivismo, tá? Então, veremos também a diferença entre metodologia e método, tá? Para fechar, vamos abordar pesquisa científica e administração, né? Para entendermos o que a constitui como um campo de investigação particular. Então, ao final dessa unidade, eu quero que vocês sejam capazes de definir o conceito de ciência, identificar as características do conhecimento científico e de compreender o que são metodologia e método, tá? Vamos lá. Então, para começarmos a compreender o que caracteriza o conhecimento científico e a administração, então eu quero responder com vocês a 2 perguntas. O que é conhecimento? E o que é ciência? Tá? Segundo Batattisi, para que um conhecimento seja considerado científico, ele precisa satisfazer 2 condições. A primeira é contribuir para o desenvolvimento de um corpo organizado de conhecimento, né? O conhecimento científico. Ou seja, ele precisa dialogar com e ser aceito por uma comunidade de pesquisadores especializados, né? Seria a chamada comunidade científica, que vai respaldar, né, e legitimar esse conhecimento. A segunda condição é estar em conformidade com as premissas do método científico, né? Identificação clara de um problema, escolha de técnicas e procedimentos para a coleta de análise de dados, né? Escolha de técnicas e procedimentos para a coleta e análise de dados, né? Utilização de linguagem baseada em normas aceitas pela comunidade científica, né? E aqui eu trago uma reflexão de Marlene Chauí. Segundo ela, as ciências pretendem ser conhecimentos verdadeiros, obtidos por procedimentos rigorosos de pensamento, tá? Pretendem agir sobre a realidade por meio de instrumentos e técnicas. E pretendem fazer progressos no conhecimento, corrigindo-o e ampliando-o continuamente. Então, reparem, em uma pesquisa de intenção de voto, por exemplo, mesmo usando técnicas reconhecidas, né, ela não é necessariamente uma pesquisa científica, né, no sentido pleno, né, porque muitas vezes não dialoga com um corpo teórico consolidado. Entenderam? Então, eu quero apresentar a vocês agora os 4 tipos, né, de conhecimentos que coexistem, né, segundo Lakatos e Marconi, com base em Mário Bunge. O primeiro é o conhecimento religioso, né, considerado infalível, que não se apoia em evidências empiricamente verificáveis. A sua verdade é expressa pela revelação e não pela razão. O segundo conhecimento é o conhecimento popular, também chamado de senso comum, que se caracteriza por não ser verificável e se fundar na experiência do próprio sujeito, consolidada por um conjunto de crenças socialmente aceitas. Então, não é um conhecimento sistemático ou racional, tá? O terceiro conhecimento é o conhecimento filosófico, caracterizado pelo esforço da razão pura para questionar os problemas humanos, né, e discernir entre o certo e o errado, tá? Recorrendo, lógico, unicamente às luzes da própria razão humana.
E, por último, o quarto conhecimento, que é o conhecimento científico, né, que já discutimos, né, um esforço racional para conhecer e sistematizar a realidade empírica, por meio de quê? De investigações metódicas e sistemáticas, né, sempre provisório e sujeito à refutação. Tá? Então, pense comigo, né, no exemplo do cotidiano. A ideia, né, de que trabalhar em excesso adoece pode vir do senso comum, né, de uma reflexão ética, né, de uma crença religiosa específica, né, ou de um estudo epistemológico rigoroso. Então, cada um desses caminhos representa um tipo diferente de conhecimento sobre o mesmo fenômeno. Tá? Vamos falar agora sobre duas importantes escolas do pensamento científico, tá? O positivismo e o construtivismo. O positivismo, ele tende a buscar a objetividade, né? Mensuração e regularidades explicativas da realidade, né? À semelhança do que fazem as ciências naturais, né? Como a física e a química. Já o construtivismo, ele compreende a realidade social como uma construção subjetiva e intersubjetiva dos próprios atores envolvidos. Ou seja, a realidade não existe de forma independente da interpretação que as pessoas fazem dela. Né? Então, deixe-me dar um exemplo bem próximo da nossa realidade de gestão pública. Um estudo de orientação positivista poderia medir, por exemplo, a correlação estatística entre o investimento em capacitação de servidores e o aumento de produtividade. Né? Então, trabalhando com dados numéricos e buscando generalização. Né? Então, já no estudo de orientação construtivista, ele buscaria compreender, né, por meio de entrevistas, como os próprios servidores dão sentido ao seu trabalho e a sua motivação no serviço público, buscando, né, significados e subjetividade, não buscando generalização estatística. Né? E aqui eu quero deixar bem claro, nenhuma dessas abordagens ela é superior à outra. Tá? Então a escolha depende inteiramente do problema de pesquisa que vocês estiverem investigando. Tá? A escolha, né, depende inteiramente do problema que vocês estiverem investigando. Okay? Então precisamos entender também a diferença entre metodologia e método científico. Né? Dois termos que muitas vezes são confundidos, inclusive até mesmo por pesquisadores experientes, né, bem experientes. Segundo Marlene Chauí, o método é o caminho ordenado que o pensamento segue por meio de um conjunto de regras e procedimentos racionais, né, com três finalidades: conduzir a descoberta de uma verdade até então desconhecida, permitir a demonstração e a prova de uma verdade já conhecida e permitir a verificação de conhecimentos para averiguar se são ou não verdadeiros. Tá? Então, o método, portanto, ele é um instrumento racional para adquirir, né, para demonstrar ou verificar conhecimentos. Okay? Já a metodologia é a teoria sobre como a pesquisa deve ser realizada. Ou seja, é o estudo dos métodos. Né? É a investigação sobre os métodos empregados nas diferentes ciências, né? Seus fundamentos, sua validade e sua relação com as teorias científicas. Então, alguns autores, inclusive, usam os termos metodologia e método científico de forma indistinta. Então, é importante que vocês, a partir de agora, comecem a usar, né, esses termos com precisão em seus próprios trabalhos acadêmicos. Tá bom? Porque essa é justamente uma das confusões conceituais mais comuns entre estudantes e iniciantes. Tá bom? Para fechar esta unidade 2, quero situar vocês sobre o que caracteriza especificamente a pesquisa científica em administração. Pois bem, a administração ela é um campo de conhecimento aplicado, ou seja, a grande maioria das pesquisas nessa área
está orientada para a investigação de problemas relacionados às práticas administrativas, né? Tanto no setor privado, quanto no caso de vocês, né? Que é no setor público. Então, isso significa que, diferentemente de pesquisas em física teórica, por exemplo, as pesquisas em administração, elas buscam, né, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, gerar, né, contribuições práticas para a gestão das organizações. Tá? Isso não significa que não haja rigor científico. Muito pelo contrário. Tá? Nós como vimos, né, a partir da pesquisa em administração, ela também precisa contribuir para um corpo organizado de conhecimento, né, e também seguir as premissas do método científico. Né? O que muda, gente, é a natureza aplicada do problema investigado. Né? Então, ao longo do curso de administração pública que vocês estão fazendo, cada trabalho, cada projeto, cada TCC que vocês desenvolverem deverá dialogar com essa tradição, né? Partir de um problema real da gestão pública e buscar, né, com muito rigor metodológico, contribuir para a sua compreensão ou solução. É isso. Tá? Então, encerrando, né, esta unidade 2, eu quero retomar com vocês os 4 pontos centrais. Né? Vimos que o conhecimento científico se distingue do popular, né, se distingue do religioso, e do filosófico, justamente por seu rigor metódico e por sua sujeição à validade da comunidade científica. Né? Vimos que o positivismo busca objetividade e regularidades explicativas, enquanto que o construtivismo busca compreender a realidade como uma construção social e subjetiva. Vimos também a diferença entre método, né, que é o caminho ordenado do pensamento, e metodologia, né, que é o estudo desses métodos. E aí fechamos, entendendo que a pesquisa e a administração, ela é na sua grande maioria, né, pesquisa aplicada, voltada para as práticas administrativas, né, sem que isso comprometa seu rigor científico. Okay? Então, essa base conceitual que construímos hoje, ela é fundamental para a próxima unidade, tá? Na qual vamos aprender a escolher o tipo e a abordagem de pesquisa mais adequados, né, ao problema que vocês desejam investigar. Tá? E não se esqueçam lá do Fórum 1, né, e da lista de exercícios desta unidade. Ok? Bons estudos!